Boa noite, senhoras e senhores. Muito bem-vindos a mais um MetaCast. Muito feliz de fazer esse episódio aqui. E eu não vou enrolar muito, não. Primeiro, agradecer a todo mundo que está fazendo isso aqui acontecer, ao Juan, nossa equipe de audiovisual, sensacional. E ao Guri que está aqui entrevistando comigo hoje de novo. Então, se Boa você noite, ainda não pessoal. está inscrito, vem aqui, ó, Crypto Guricast. Vai aparecer várias vezes aqui no fundo para vocês, mas está dentro do nosso canal. Agora, oficialmente como On-Chain Podcast. É um time Bem legal. podcast. E vamos que vamos, porque bom, eu trouxe aqui uma pessoa que já é figurinha carimbada do canal. Vocês já viram algumas vezes, mas a relevância dele não dá para negar que é algo absurdo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Bernardo, por ter vindo. Ô, que é isso, cara. Eu que agradeço. Eu que Vamos. agradeço Muito obrigado. mesmo. E, ó, No novo isso estúdio, aí. agradeço Pela mesmo. primeira vez comigo, pelo menos. É isso aí, Será pela primeira pra vez com cair, você. Não, gente, para quem não sabe, para quem não conhece, o Bernardo Suor, talvez um dos maiores especialistas do nosso mercado e a pessoa mais relevante no mercado de maneira geral, não tem o que falar. É presidente da AB Cripto, Associação Brasileira de Cripto, com algumas novidades que acho que vai ser bem legal, né? Porque Vai. tudo que a gente vai falar hoje vai acontecer amanhã já. Então, É isso aí. vamos embora. Muito obrigado mais uma vez e é isso aí. Ah, Quer muito atualizar a gente? obrigado. Vamos nessa, né? Eu acho que algumas coisas que quando eu fui no último podcast, né? A gente conversou no último podcast, na última gravação, eu reparei duas coisas, né? A primeira é que eu tô cada vez ficando mais careca. Né? Porque a câmera pegava bem em cima, então esse mercado realmente está me tirando o cabelo, né? Não duvido. Não só o seu, inclusive ele me deu uma figurinha que é assim, eu tenho 24 anos, né? O mercado cripto não... Estou muito suave também no mercado cripto com 24 anos, já é o Satoshi. É um velhinho assim. Ai, senhor. Mas e aí poxa, então esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto é como nós evoluímos, né? Porque o mercado evoluiu demais, né? As discussões evoluíram demais. Você vê que continua. Pô, temos muita coisa para falar, mas é inegável a pegada regulatória que o Brasil está seguindo, né? Perfeito. Ó, se para quem não assistiu os últimos, eu acredito que tenha sido o episódio tipo 90 e depois 150 e agora 168, uma coisa assim. Mas o ponto é que teve uma distância, um gap entre esses últimos aqui. Então, foi interessante ver, porque enquanto você estava chegando lá embaixo, eu tinha tocado, estava lá Sim. embaixo com o nosso podcast, né? E as coisas que a gente estava discutindo naquela época parece bola de cristal. Tudo que a gente falou que ia acontecer acabou acontecendo. E aí agora vieram novas discussões com os mesmos temas que têm que ser colocadas em pauta, porque não é à toa que eu te trouxe aqui. Você acha que é uma das pessoas mais importantes para mim para vir aqui e atualizar o mercado, porque você está vivendo diariamente. Pô, a AB Cripto é gigantesca. Então, é isso que eu queria saber um pouco mais de você para a gente começar esse episódio. Não só o que aconteceu de lá para cá, em relação à AB Cripto especificamente, mas como é que você está vendo o mercado hoje? Bom, vamos lá, mercado hoje, né? O que que nós temos? Nós temos um momento muito especial, né? Eu acho que quando a gente olha esse momento, é um momento da criptoeconomia no Brasil, né? É, não vou entrar no mérito se a regulação ajuda ou piora, não vou colocar isso, eu vou colocar ele do ponto de vista factual, né? Mercados consolidados, ele passam por processos de regulação, tá? Todos Perfeito. eles. Seja qual for, ele vai Uhum. passar por Na processo de regulação. realidade, eu falo sempre aqui que se cripto não fosse realmente importante, Uhum. ela eles não olhariam, teriam né? regulação. Não Não teria olhariam para regulação. Se não isso, movimentasse tanto entendeu? dinheiro Eles também. falaram mal lá no ciclo passado, etc e tal. Ou teria uma lei que falava assim, proíbo. Proíbo, mas não adianta, Ou não porque considere. É, proíbo, mas não adianta proibir, né? a China já proibiu 3 vezes, né? Não, mas Vai querer proibir a quarta agora, né? não, mas assim, China não é um país livre, né? Não, e mesmo assim a criptoeconomia lá é pulsante, né? Sim, sim. Mas é Esse que é um ponto interessante. assim como tudo é mais centralizado, não é? Eles são. Eu falo assim, eles são. Você não pode baixar De TikTok, comunista eles você não têm pode nada. Eles são, na verdade, extremamente capitalistas, só que são totalitários. Então lá realmente você tem uma concentração de informação e de tomada de cadeia de decisão meio complicada. E a gente tem outro caso também que é que o Vietnã tem uma criptoeconomia também pulsante, que é outro lugar que também é proibido, né? E isso, o Butão é Mas eu acho sempre importante a gente trazer essas potências, principalmente quando olhamos tigres asiáticos ali, olhando Aham. o Vietnã. O Vietnã hoje é uma grande. Não vou dizer que é uma grande potência, né? Mas Aham. ela é uma economia exportadora muito forte.
principalmente de mão de obra. Eles são Mão de muito obra. bons como programadores. Sim. Rússia também, que já tentou regular uma pancada de coisas de maneiras diferentes no nosso mercado, e eles têm os melhores programadores cripto do mundo. Os segundos melhores, bom, de acordo com os devs que eu pergunto, né? Os segundos melhores somos nós, mas eles estão um nível acima. Numa economia que não era a favor de cripto. Sim. Eles nunca, que nem a gente, ficaram tão preocupados, Banco Central olhando para isso o tempo inteiro. Eles nunca tiveram isso lá. E aí eu acho que, olhando isso, a gente vive um momento muito especial e muito bom, porque a gente está falando, esse ano a gente teve 5 consultas públicas do Banco Central. 5, tá? Foram mais 2 da CVM, tá? Então, Eu só lembro de 3. eu já- 5 mais 2 da CVM. mais 2 da CVM, tivemos 7. Dessas 5 do Banco Central, 3 já viraram regras, tá? Então, estão aí postas, estão colocadas, foram em novembro. A gente fez um mega de um trabalho aqui de alinhamento, de conversa, de tudo fundamentado tecnicamente, tá? Eu acho isso muito importante, né? As pessoas falam, como é que isso é feito? Tecnicamente, discussão interna, colocação de pontos, estruturação, né? Para levar a proposta para o Banco Central. Então, a gente teve 5 e 3 dessas regras já foram colocadas. Quais são essas 3 regras colocadas que começam a valer a partir de setembro, de fevereiro, né? Essas regras, elas estipulam o que a empresa precisa ter, tá? Estipula o que é mercado de câmbio com cripto, tá? E estipula qual que é a regra de autorização, ok? Ok. Essas são 3 macro áreas, os né? 3 macro áreas. Inclusive, a gente trouxe aqui há poucos dias, mas esse episódio vai sair antes, tá? A É gente trouxe verdade. o Ismael da Declare Crypto. O teu episódio vai sair antes do que o dele. Um grande parceiro, uma grande incrível. pessoa, tem uma experiência incrível. Meu amigo, ele chega aqui no aeroporto, ele me liga, Andrezão, vamos comer churrasco. A Vantagem de morar empresa, lá do aeroporto, né? a empresa, o que ele faz, né, a Declare Crypto, cara, é um negócio animal, assim, é uma coisa que todo mundo precisa. Cabeça, o cara é muito O cabeça. cara é muito bom. A gente O cara é entrevistou muito ele bom. por 1h30, mas a conversa durou umas 5 horas. Se for pegar o antes e o depois, eles não Ele é vão embora muito bom. daqui. Eles são porque muito ele não bons, veio são só muito eles, bons. vieram 3 aqui, 4. Ficou Mas conversando depois lá mas é embaixo. isso que é o bom, porque o mercado é feito, eu acho que isso é importante, o mercado é feito de empreendedores bons, o brasileiro é bom. A gente tem ideias, a gente constrói. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, quando a gente está falando das regulações, nós temos essas 3 regulações. Parou por aí? Não parou. Falta uma ainda, tá? Que é de contabilidade. Porque como é que a empresa vai fazer todo o processo de autorização se ela não tem a norma contábil que descreve como é que vai ser feito? Então, o processo não terminou. Muita gente está falando, o processo terminou, agora já está feito o trabalho. Não, isso é só o início. Porque depois disso vão vir outras coisas, vão vir alterações de regras, vão vir mudanças. Ontem mesmo foi publicada uma regra, uma instrução normativa pelo Banco Central, da qual coloca dentro do plano COSIF ativos digitais. Isso ainda. Então, assim, tem muita coisa daqui para frente. Mas eu acho interessante esse comentário, porque. Isso quando nem fala da Se for- CVM. E esse é o ponto que eu queria chegar justamente. Beleza, legal. A gente teve aquela primeira que eu critiquei bastante, porque falava muito sobre o mercado de maneira geral, mas não tinha taxonomia, ninguém falava o que que era o que, ninguém dava nome aos bois, e por isso, até quando eles criaram o que que era uma PSAV, a PSAV, até hoje, não tem um número específico, um KNAI específico para ela e subcategorias específicas para ela. Então, você Perfeito. é uma PSAV, mas daí as suas atividades econômicas têm que ser caracterizadas conforme o que de fato você faz e não sobre algo que já está lá tabelado. Aí agora eles fazem uma nova. Essa nova aqui já foi muito mais para tributação e a identificação da atividade por si só. Então, se você é uma empresa, aquilo que você está fazendo se encaixa em que tipo de atividade? Se você é uma pessoa, aquilo que você está fazendo, mas ainda assim está faltando uma. Se você falar parte contábil, eu acho beleza. Isso é um bom jeito de, minha opinião, né, de encapsular. Ok. E por parte contábil, vamos entender. Já definimos o que que é o mercado de maneira geral. Sim. Definimos agora o que que são as atividades. Mas está faltando o mais básico, que é nós que já temos, nós que já operamos, ninguém sabe como contabilizar, ninguém sabe ainda. E até falando com o pessoal da Declare Cripto, eles também ficam, gente, é difícil pra caramba de Não aprender e tem, ensinar. isso mesmo. é muito complicado. E aquilo ali pra fazer na mão, e Falta a parte final. cada corretora faz de um jeito diferente. Se tu baixar, é de um jeito diferente lá que eles vão te dar as informações. E Então, não tem norma. Eles então é criaram algumas muito regras, mas complicado. norma ainda não tem. É muito Não, Qualquer coisa que você fala, é exatamente isso. Olha, eu sou investidor, mercado financeiro, até 35 mil por mês eu posso colocar, porque eu já tinha declarado meus ativos, beleza. E cripto? Não tem ainda essa regrinha clara pra gente. Tanto que eles mesmos falaram aqui, ainda você consegue colocar
dentro dessa maneira de se pensar, olha, tem maneira de você declarar para trás o que você tinha de ativo, ainda dá para você ganhar até 35 pau por mês, a não ser que seja trader, aí é mais complicado, que é Sim. muita, né? Mas ainda você consegue 35 pau por mês, mas aí você precisa de uma consultoria contábil, porque não é mais simples de se pensar, ah, tá, isso aqui é salário, beleza, não é mais simples. É, Os não. 35 já mudou, né? Já tem uns dados assim. Pro Mas, ano que enfim, vem já mudou, na realidade. de qualquer forma, esse é o ponto, não tá fácil ainda. É a parte Não, contábil é a que mais vai voltar para a pessoa e normal. isso porque a gente teve ainda MP 1303 que visava taxar ainda, É. né? As operações, mudar a alíquota, que caiu. tirar. A gente fez um mega de um trabalho, né? Para isso cair, né? Ali Graças a foi Deus. um trabalho gigante, porque ali criava uns balançamentos gigantes no mercado. Exatamente. Ali foi um trabalho forte, assim, teve alguns trabalhos, né? A gente está falando que tributação, a reforma tributária do jeito que veio, e aí eu vou colocar, isso foi é, é, da- é, parabenizar a Bcrypto por isso, porque a reforma Concordo. tributária, quando veio para o Senado, ela tinha textos e tinha, vamos dizer assim, brechas que permitia criar uma CPMF cripto. Hum. E aí nós vamos falar sobre isso também, que eu vou voltar aos pontos da regulação. Podia ser criado. Alguém lia ali e falava, ah, legal, é por operação? Então eu vou taxar aqui por operação 17,5 por operação. Ué, então isso Por operação. Imagina. virava um IOF. Ou virava um IOF num caso internacional e virava uma CPMF. Apesar que IOF e CPMF já estão muito próximos, né? Pois não. E aí eu vou tratar isso um pouco mais à frente. Mas a gente tem esse cenário. O que a gente fez? A gente foi ao Senado, fomos conversar com os senadores, fomos expor os nossos pontos e a reforma tributária ganhou um capítulo à parte para ativos digitais. Nunca na história tinha acontecido isso. Agora eu falo assim, a Bcrypto é o quê? Uma Ambima, uma Febraban? Não é, cara. Nós somos 60, né? Nós temos aí 60 associados. Mas nós não somos nós não temos vamos dizer assim, os recursos que essas grandes Não, vocês estão fazendo têm. muito com pouco, essa que é a verdade. E o Fazendo que muito. e o que define, para quem está assistindo pela primeira vez ou não conhece ainda, como você define o papel e o que é a Bcrypto? Bom, Boa. Eu acho que é legal para Eu nunca fiz essa pergunta. Terceira vez. Boa, boa. a Bcrypto, ela é a entidade que luta pelos interesses dos associados. Com qual objetivo, com qual olhar? Com que o mercado se desenvolva, tá? Uhum, Então, esse é o grande objetivo da Bcrypto. uhum, Então, nós temos grandes, nós temos pequenos. Nós queremos que todo mundo se desenvolva. Então, é isso que a gente faz. uhum. Então, o que a gente faz? A gente faz desde discussões regulatórias com o órgão regulador, para poder equilibrar esse cenário. Porque aí quando eles vêm com um negócio absurdo, você diz, mas peraí, não é assim. Não é assim. A gente vai mostrar como é que é. Eu vou te dar um exemplo. Nessa nova regulação, o que nós fomos pegos de surpresa com essa nova regulação? Capital mínimo. Vou te colocar o primeiro exemplo. O capital mínimo era de 1 milhão a 5. Essa foi uma cagada. Desculpa, para mas Como é essa que é? realmente. O capital mínimo na consulta pública para as empresas fazer. Capital mínimo é o seguinte: a Uhum. empresa precisa pegar o dinheiro e depositar no Banco Central. Uhum. Ok? É isso aí. Não O é dinheiro capital fica- social, é literalmente depósito compulsório. É, O que é um absurdo, porque depósito compulsório só existe para banco. Para eles entenderem Não, quanto percentual eles têm que deixar parado e mas quanto eles podem isso. emprestar. Mas isso já é reserva fracionária. Isso já é uma outra Mas coisa. não, mas peraí, mas imagina É. 5 milhões, 10 milhões, 16 milhões parado. Mas aí. Vai voltando lá. Vai vamos- voltando. Mas, ó, é foda. Então, a regra inicial previa de 1 milhão a 5 milhões, tá? Ok. Então você tinha, se eu sou o mais básico das categorias, 1 milhão. Se eu faço todo o serviço completo, tal, etc., 5 milhões. O mercado estava se preparando para esses números, tá? Uma semana antes da regulação sair, o Banco Central soltou uma publicação 10,6. sem consulta pública, ele simplesmente alterou e publicou as novas regras, que era um cálculo, tá? Na semana seguinte, saiu as regulações do Banco Central, certo? Nela, fazer referência a essa norma. O que acontece? Saímos de 1 milhão do mínimo e fomos para 11 milhões. Uhum. 11 vezes o número, certo? Uhum. Saímos de 5 milhões do máximo e fomos para 16. 37 milhões. 37? 37 Pô, eu milhões. tinha ido de 10,6 a 16. Não. Tem coisa que vai até 37. 37 milhões.
Mas é porque banco cripto? Tipo, É uma de... Binance? É isso? Não. Ele faz um cálculo com base em vários fatores, tá? É uma metodologia, e onde você cria uma base e um teto. Então, as empresas que operarem em todos os procedimentos que estão descritos na regra, que antes era 5, passa a pagar 37. Gente, a gente está falando aqui de um aumento de 11 vezes no mínimo e de 7 vezes no máximo. E dinheiro parado, né? Que não rende, é parado. E aí que tem a questão. Poxa, se você olhar isso, você poderia falar assim, ah, mas tem grandes na Bcrypto, né? Tem gente grande que tem condições Sim. de fazer Itaú da isso, né? vida, enfim. Poxa, banco não precisa, porque banco já entra numa outra É regra. verdade, é verdade. Banco já entra numa outra Desculpa. regra. Falei besteira. Mas Aí entra a corretora somente. só entra PSAV. Uhum. PSAV, né? Ou seja, corretoras. É, quando a gente pega essa regra, a gente pode falar assim, mas tem muita gente que é grande, que é internacional, que está também na Bcrypto. Uhum. Então a Bcrypto vai esquecer esse pleito. Não vai esquecer. Uhum. Ao contrário, nós estamos lutando junto ao Banco Central justamente para entender como flexibilizar para que aquele pequeno não sofra. Uhum. Para que a gente consiga ter alguma forma de continuar a Uhum. desenvolver o mercado. Veja, isso é um ponto muito importante, muito importante. A gente fez um estudo da Bcrypto, está lá no site, que é o Censo 2023, Uhum. que visa fazer um mapeamento de todo o mercado, foi feito em 2024, referente ao ano de 2023. E o censo demonstra que mais de 80% das empresas são de pequeno e médio porte. Se Certo. você tem uma regra como essa financeira tão alta, o que Não, você faz? Acabou o mercado, né? para pequenos e assim, e fica também. Quem vai sofrer? Quem vai sofrer? Pequeno, médio, sim. O empreendedor brasileiro. O cara que tem as ideias brilhantes, que Não. começa pequeno sempre, é esse cara que vai sofrer. Na realidade, isso é uma regra no Brasil, né? Um monte de colegas meus, cliente meu, que tá desesperado pensando, tá, a qual grande empresa eu vou me associar, fazer uma joint venture? Imagina isso. É O cara que isso. acabou de começar para ver se eu posso O operar mercado- com o básico de mercado. O cara não é uma exchange, ele nem tem uma TC, mas ele tá preocupado O com isso. mercado, eu acho que isso é muito importante olhar. O mercado, ele é composto de 80% de pequenos e médios. Gente, a gente não pode simplesmente fechar o olho para isso. Fora as empresas Por lá de quê? fora que vão ficar desestimuladas de vir para cá, né? Esse é o medo. O que vai acontecer? eu ia falar também isso. O que vai acontecer, né? Isso é projeção econômica, né? O que acontece em cenários como esse quando você aumenta a régua financeira? Primeiro, você tem empresas de fora que, quando olham para empresas do Brasil. Eu vou falar primeiro os pontos negativos, depois eu vou falar os pontos positivos. Você olha empresas de fora, né? Fala, o Brasil é um mercado interessante. Qual é o custo do Brasil? 37 milhões. Falou, cara, O que adianta, né? já é uma grana muito grande para começar investindo. É. Qual que é o segundo fator? Para o pequeno e para o médio, vai ter que correr atrás de capital. Essa pessoa vai ser, cara, vai ser assim, vai ser negociações, vai ser M&A, vai ter dinheiro para todo O mundo. poder de barganha das grandes ficou gigantesco agora, porque se você não se associar de alguma forma, onde não tiver negócio com uma delas ou operar via elas, você não consegue operar os pequenos. Não tem como. Mas isso é para quem quer fazer o negócio certinho. Agora, você acha que a pessoa que está com a corda no pescoço ela vai parar? Não vai. Ela vai continuar Aumentar a ilegalidade. informalmente. Que era a minha pergunta, justamente, antes de sair para os positivos, o meu medo era virar uma lei seca da vida. Você cria tanta regulação e tanto impedimento que você está estimulando a ilegalidade. Mas assim, eu não tô metendo pau na Não, regulação. A regulação é muito não, boa. também Eu tô tenho pontos colocando ponto. positivos. Cara, Mas É um esse ponto específico. Esse ponto é igual a gente olhar para o Brasil como um todo. O que acontece com as empresas? Elas vão, grandes empresas, vamos taxar as grandes empresas. Empresas vamos montar uma lá no Uruguai, lá no Paraguai, pronto. Vamos taxar dividendo. Vamos- E aí a empresa não, faz. assim, Vamos Vamos para os positivos, eu quero saber, porque eu também tenho críticas positivas. Como sempre, eu sempre tenho os dois lados, mas esse é meu medo é a questão da lei seca. Mas aí, só para comentar, e aí quem se ferra é o pequeno e o médio, né? Claro, O brasileiro, não tem porque ele não tem, muitas vezes, o jeito de fazer o que o grande empresário tem. E acesso, tá? É isso que eu Desculpa. acho que é legal da Desculpa. Bcrypto.
muitas vezes o cara pequeno, ele não é só dinheiro que ele não tem, é acesso ao cara grande. É poder sentar numa mesa com o É cara isso grande e falar aí. assim, tá bom, se eu vou ter que me dobrar para fazer acontecer a lei nova, ou a regulação nova, como é que eu posso sentar com você e fazer isso E a acontecer? Cripto Eu faz tenho isso de acesso. uma forma muito, muito democrática, porque indiferente do seu poderio econômico, indiferente do seu poderio, do seu tamanho, indiferente da quantidade de funcionários, indiferente do seu faturamento, indiferente da sua presença no mundo, indiferente da sua presença no Brasil, indiferente do número de usuários, todos têm poder de um voto. Uhum. Né? Todos têm poder de um voto. E eu acho isso muito interessante. Você sabe qual que é a taxa de convergência em pauta Hum, entre o pequeno e o grande? Uhum. 80% de convergência. Interessante. Sabe por quê? Porque quando você coloca todos no mesmo pé de igualdade, no mesmo debate, no mesmo ponto, tirando marcas, todos estão olhando para a construção, a convergência bate. Uhum. Você pode duvidar no como, que é os 20%, mas a Uhum. convergência bate. Então é por isso. Então, quando a gente está falando da associação, nossa associação, ela é composta de maioria de pequenos. E a gente está olhando isso também. A gente está conversando com o Banco Central. Agora, Bernardo, é só ponto ruim nesse sentido? Não. Tem um ponto bom. A longo prazo, você faz a entrada de capital especializado, tá? E que coisas que ocorram no passado, por exemplo, lá em 2018, quando muita empresa entrou no Brasil e também do nada saiu do Brasil, ocorra. Então, dentro do processo regulatório, um ponto positivo foi que as empresas que estão operando até fevereiro vão poder tirar autorização, tá? Depois depois de fevereiro, não podem entrar novas empresas sem pedir autorização. Isso é um ponto positivo, não é negativo, porque você não cria desbalanceamento. Tá. Então você fala assim: ah, eu esperei para entrar no Brasil. Até fevereiro vai entrar um monte eles vão correr para entrar, para pegar isso aí, né? Então, mas na regra do Banco Central, ele já tem estipulado um prazo mínimo. Você precisa provar residência fiscal, se eu não me engano, de 256 dias. Putz, Ou mas seja, tudo bem. Aí os antigos, sejam eles grandes ou pequenos, têm algum tipo de benefício, porque, Para né, poder fazer. sobreviveram até aqui, beleza. Exatamente. dá um jeito. É. Então, mas assim, esse ponto é o ponto negativo. Qual que é o outro ponto negativo? Que aí é um ponto que a gente está ainda olhando, observando e pensando, e isso também carece ainda de esclarecimento do Banco Central, é que as operações, né, de cripto, quando, pela norma de câmbio que saiu, faz entender que as operações feitas com cripto, todas elas, quando é para fora da exchange, tá? Elas são classificadas como câmbio, né? Dá a entender isso. Eu não acho que seja isso, novamente. Eu Essa acho na que é um. nova, tu diz? Essa é a Nessa minha maior nova. crítica, Que inclusive, é justamente. aquela para fora, tu diz corretora ou wallet? Se eu botar dinheiro Isso. agora na OKEx, por exemplo, Calma. é câmbio. Eu- Não. Não, não, não. Se Não, você não. transferir, tirar da exchange E nacional colocar para sua wallet. para sua wallet ou para uma outra exchange que estiver fora do Brasil, isso aí Isso, OKEx só que o para problema, MetaMask. o problema é isso, É, MetaMask, Reb, que é o Phantom. que a gente faz. O que acontece? Quando hoje em dia você faz isso, ainda não tem uma ligação dessa carteira para essa wallet. Só que o que eles procuram é a gente quer ligar essa wallet a um CPF para saber o que essa wallet está fazendo para Eles querem que todo mundo seja também nacionalizado, gente. Não isso tem como. também declarar Não o tem que como você é trazer MetaMask pra cá. descentralizado. Aí eu nem tô entrando no mérito, porque essa recomendação não é uma recomendação brasileira. Essa Aham. recomendação é uma recomendação do GAFI, que chama-se Travel Rule, Uhum. tá? Então, todos os países estão procurando se adequar a isso e o Brasil está buscando. Então, o Brasil é signatário, né? Signatário de um acordo gigante, Uhum. esse acordo com o GAFI COAF, dos COAFs, para poder entender. Então ele precisou incorporar essa regra no ponto. Mas eu digo do ponto de vista cambial. Se cada transferência que você faz para fora é câmbio, o que impede disso para frente e isso tem que ser registrado? O que isso impede para frente de ser cobrado IOF? Começa por aí. Este já é um problema. O segundo é, o câmbio ele é muito mais observado pelo Banco Central do que outras operações. Para uma pessoa física, quem queria fazer as coisas anonimamente já era.
não é nem anonimamente, mas fazer as coisas de maneira mais livre. E pensa o Já era. seguinte, Câmbio, e pô, é pela uma coisa norma, complicadíssima. e isso como está exposto, isso ainda precisa de esclarecimento, tá? Então por isso que eu tô falando, eu não acho que é isso, novamente, eu não acho que é isso, eu acho que é uma interpretação, mas eu acho que não é essa interpretação que gostariam. Teoricamente, nesse sentido, se todo mundo vai aplicar e você vai ter que fazer operações para fora, porque você vai ter que fazer wallet out, você vai ter que Isso. sacar essas criptos, teoricamente todo mundo precisa de autorização para fazer câmbio. Pois é. O que é Isso mais ridículo e ainda. carece mais. Então a gente mais pontos para conversar com o Banco Central, que a gente está conversando. A gente crê que essa interpretação não esteja correta. Agora, que a gente crê realmente que foi interpretação, mas não é isso, é uma outra questão que a gente quer saber, quer entender. Então a gente está buscando entender com o regulador isso. Mas quando a gente olha esse cenário, a gente coloca isso, cara, eu acho inevitável a gente não falar de OF em 2026. É Me por, é, parece pouco isonômico. Tipo assim, não tem a mesma lógica que foi utilizada na primeira regulação para essa agora. Me parece que essa agora foi feita para que dê abertura para eles cobrarem mais imposto. Porque a gente sabe que esse governo é sobre isso. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. Me corrija se eu estou errado, tá? Não quero também ficar discursando muito aqui, mas tudo que você falou até agora, tem 3 pontos que você falou que ainda não estão muito certos, mas os 3 você tocou na mesma ideia. Imposto, IOF, CPMF e tal. Você só falou sobre, ó, dá abertura para imposto, dá abertura para imposto, dá abertura. Cadê as outras coisas sobre essa regulação nova? A gente só fala sobre isso, imposto, imposto, imposto. Esse é o problema para mim. Se fosse uma coisa para ajudar o mercado, eu estaria super a favor. Mas para mim, me parece, de novo, eu tenho pontos positivos, tá? Mas mais uma vez, tudo que a gente fala, as críticas, é justamente sobre isso. Ou é imposto novo, ou é É, mais dinheiro que mais espaço, abertura para criar mas aí. ou se aplicar novos Não, então, impostos. mas aí eu acho o Foda. seguinte: quando a gente está falando da regulação, a gente veio aqui a gente trouxe os pontos que a gente precisa ainda trabalhar, Sim. para mostrar que o processo não terminou. Né? Falar que o processo terminou, não terminou. Então, saiu as primeiras normas agora, e esses pontos, por exemplo, são pontos que a Bcrypto está trabalhando. Agora, a norma em si, ela traz a segurança jurídica que o Brasil precisa. Uhum, Isso traz. uhum. Quando você tira esses pontos de dúvida, observe, a norma. Eu nem vou falar Que uma quantas delas páginas, foi tá? Quantas que páginas uma tem. delas foi aquela que precisa ter a corretora precisa ter aquele fundo Precisa. exatamente, né, para se encaixar, etc e tal. Então você tem aqui muita segurança jurídica. Você tem que a empresa precisa ser constituída no Brasil, você precisa ter que os diretores respondem da pessoa física, condutas, Isso é ótimo. Isso é ah, muito bom. implanta a segregação patrimonial. Então, olha, os recursos do cliente não podem ser misturados. Perfeito. E, né, então, olha, aqui existe uma regra de constituição. Você não pode simplesmente chegar no Brasil ou montar uma sua empresa e operar e sair falando para todo mundo que você opera. Você precisa passar por um processo que a gente vai avaliar. Sua governança é avaliada. O que seria muito bom para as bets também, né? Se tivesse esse mesmo nível, a gente sabe que tem algumas caras aqui, mas com esse mesmo nível de atenção e esse processo todo seria 1000 vezes E, melhor, porque as pessoas não e a gente querem está falando golpe. de uma empresa que vai ser fiscalizada, que vai ser. Poxa, eu tenho uma reclamação da empresa, você não vai precisar ir na justiça, você vai abrir na reclamação do Banco Central. Então, assim, em termos de segurança jurídica, para o usuário, para o cliente e para a empresa, para investimentos, Brasil está muito à frente. Fernando, pergunta rápida. Eu estava vendo aqui no celular, hoje é dia 11. Você falou, tem coisas que a gente ainda precisa dar uma consertada. Ok, só que entra em vigor em fevereiro. Em E o fevereiro. legislativo e o judiciário têm férias gigantescas, né? Férias escolar, que a gente fala, né? Tem 3 meses de férias por ano. Dá tempo ainda de implementar, de Ah, fazer alguma alteração até eles entrarem sempre em dá, recesso? sempre dá, sempre dá. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho Como é que esse processo? Vamos aproveitar, já é, explica tudo. Como é que é esse processo? isso é um ponto importante. Quando a Bcrypto começou a fazer todo o trabalho, né? Vamos lembrar que o projeto de lei, que hoje é a Lei Cripto do Brasil, ele começou como um projeto que visava proibir cripto no Brasil, né? Então a Bcrypto a gente fez um trabalho para poder transformar essa lei em uma lei equilibrada, né? O pessoal fala, poxa, mas a lei ficou 8 anos, né? Foi 8 anos, foi 7 anos, ficou 7 anos. Mas foi rápido. Considerando o processo legislativo, é muito rápido.
né? Passar por comissões, passar por Câmara, passar pelo Senado, para um tema tão novo, Sem CV mesmo. Não, e cripto, você tá falando tanto tempo, que a gente fala, né? 5, 4 anos para cripto é muito tempo. então, Inclusive, muitas vezes eu falo para o investidor, aquele investidor tradicional, ou assessor, etc. Pô, um ano para cripto já é longo prazo, em termos sim, por exemplo, de investimento, né? É. Dependendo ali, né? Sim. Já é longo prazo. Porque agora, para o investimento tradicional, um ano é médio curto prazo, até às vezes, né? Vou até complementar, porque você falou É. de cripto agora pensando mais em investimento direto, criptomoeda, Isso, né? eu mudei um E pouquinho, eu eu vou mudei um complementar, pouquinho. eu concordo contigo, e quando eu penso em cripto, eu não penso só criptomoeda, criptoativo. Eu tô Uhum. pensando tokenização, RWA e principalmente tecnologia por É, trás. sim, Gente, as alterações de tecnologia que a gente tem em um ano dentro de blockchain é muito, é um é um absurdo perto do mercado absurdo. é muito, tradicional. é muito, é muito, é E muito. aí vem eu perguntei como é que é o processo, né, para mudar alguma coisa, mas isso é muito importante porque as pessoas que estão se atualizando do outro lado, o dev, a empresa que nem eu tinha lá, Precisa lembra, Camilo? precisa Cara, fazer Quer ver, real. quer ver uma prova constante disso? Quantas vezes nesse último ciclo de alta não foi mudada as narrativas de cripto? Nossa, E nossa. agora a narrativa que está em top é a Zcash, porque é uma moeda de anonimato, né? Então, porque não é só o Brasil, né? Todo mundo, vamos lá. Estados Unidos, Depende. Genius Act, etc. Tá tudo, vamos fazer reserva de Bitcoin. Então, o mundo inteiro está olhando para isso, está regularizando isso, como você mesmo comentou antes. Então, essas moedas com essa narrativa dispararam. Entendeu? Hum, Mas a gente começou com uma narrativa pô, achando que era ciclo de meme, porque, entendeu? Isso Foi eu acho muito bizarro. Porque quando a maluco. gente fala de mercado de ações, a gente está falando de ações brasileiras, via de Exato. regra, né? Quando a Aham. gente fala de mercado de cripto, a gente pode estar falando de regulação aqui no Brasil, mas todos os ativos são internacionais, né? É diferente mesmo. Essa é a grande característica e isso que é o grande conversa que nós temos com os reguladores, que não só reguladores, mas com as autoridades em geral. Eles quer falar o seguinte, ó, não adianta você querer fazer algo no Brasil exclusivo e dizer que vai se adequar, porque o ativo é global. O ativo é global e a pessoa tem internet, então Pois é. a pessoa consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Deixa eu voltar aqui para aquela pergunta, porque realmente é uma curiosidade minha. Como é que é esse processo de diálogo entre vocês para poder tentar. Tô falando no dia a dia mesmo. Como é que funciona? Você liga pro presidente do Bacen e fala: olha, Fio, vamos conversar. Como é que Manda é? um É, WhatsApp é aqui. brincadeira, mas como é que funciona esse processo Isso para. hoje, professor. Olha, não gostamos. Presidente, preciso falar com você. Não gostamos, queremos mudar. Como é que funciona esse diálogo? Não, isso é. Cada formato tem seu jeito, né? Quando é projeto de lei, por exemplo, a gente apresenta uma nota técnica, um projeto de lei, né? A gente endereça a nota técnica para o gabinete do relator, do dono do projeto de lei. Quando tu viu aquilo lá, tipo, que absurdo. É, a gente faz uma nota técnica, a gente estabelece esse processo, então é sempre pautado tecnicamente. Uhum. Quando é órgão regulador, a gente faz isso via consulta pública. Quando não é, quando a gente falou, ó, que nem agora, saiu a regulação, né? Então, vou te dizer exatamente o processo que a gente está fazendo. Então, qual foi o primeiro processo? Vamos chamar os reguladores para fazer um evento dentro, fechado, que a gente chamou de diálogo regulatório, aonde o Banco Central esteve em peso, tá? Estou falando de mais 7 pessoas do Banco Isso é Central. passado. Isso acabou de acontecer. Foi Ah, agora em novembro. Vamos fazer agora com essas pessoas que aí eles vão tirar as dúvidas. Eles vão dizer o porquê que alteraram, como é que alteraram. Então, esse foi o primeiro passo. o regulador vai tirar as dúvidas Com o com. mercado, com os Tá. associados. Então, a gente fez isso. Internamente, fechado. Foi lá, eles explicaram, colocaram os pontos, tiveram perguntas, responderam as perguntas. Ok? Isso é um diálogo completamente institucional. Reunião gravada, tudo isso. Terminou ali, poxa, ainda ficaram dúvidas, ficaram pontos de atenção, melhorias. A gente abriu um formulário para os associados escreverem como aquilo se impacta. Pontos positivos, pontos negativos. Muito bom. A gente pega isso, consolida isso, e quem nos ajuda muito é o Machado Meco, o Marcelo, que lidera essa ação. Inclusive, eu recomendo
que ele venha conversar aqui com vocês. Ele, Só indicar. é, Adoro eles. ele consolida tudo isso, estrutura isso, e isso fica como se fosse um documento interno. Então, ó, tem esses pontos, etc. Nós pegamos isso e conversamos sobre como nós vamos atuar. Então, esse pedaço aqui eu acho bom a gente formalizar. Esse pedaço aqui vamos pedir uma reunião para conversar sobre. Reunião mesmo, lá no Banco Central. Vamos endereçar o ponto, vamos colocar, vamos explicar, vamos fundamentar. Porque é importante, todo debate é técnico. Uhum. Então, uma grande coisa, por exemplo, que virou no debate de tokenização da CVM foi falar o seguinte: essa regra em específica, ele vai acarretar uma perda financeira de tantos milhões. Nesse caso, a contraparte, né, o lado que tem interesse em falar com vocês, é o Bacen, especificamente nessa. Nesse caso é específico, é o Banco Central. Então a gente está A falando equipe de algo, técnica do uma Banco conversa Central. de vocês com... É isso que eu ia perguntar. Tipo, a gente está falando o quê? Diretoria operacional, Não. regulatório. Como é que funciona Não, isso? os especialistas, que são aqueles que constroem. É o Antônio Marcos, é o Eu não conheço, Leonardo, tá? é o pessoal... de lá internamente. É o pessoal interessante. que cuida tecnicamente dessa construção, que vem acompanhando e vem construindo tecnicamente. E isso demora? Tipo assim, vamos supor, ó, do momento que vocês acertaram, ó, fizemos uma reunião, tal, demos uns feedbacks para eles. Mas do momento, se eles isso falarem, são olha, algumas deu, e aí? abordagens. Ainda assim, nós podemos formalizar isso numa carta, sabe? Pedir. Então, tem vários instrumentos que a associação pode utilizar para isso. A associação é uma entidade de classe, né? Uhum. Então, ela precisa se fazer ouvida. Uhum. Normalmente, nós somos muito bem ouvidos, nós somos muito respeitados. Muito. Muito. Não, Inclusive, há quanto Porque eu tempo não sei você está... Desculpa. Imagina. Quanto tempo você está à frente como presidente da... Poxa, essa é uma ótima pergunta. Eu sou um dos membros fundadores da pessoa física da associação. Não sei se vocês sabiam disso. Eu sei que tá desde o começo, mas eu não sabia qual foi o processo. Eu fiquei na associação na fundação em 2018, fiquei até 2020. Em 2020 eu saí da associação porque eu estava na época no mercado Bitcoin e na época eu estava fazendo todo o processo de raising, né, do mercado Bitcoin de funding. Saí do mercado Bitcoin. Que ano isso? 21. Saí do mercado Bitcoin. E aí eu estava no mercado, o antigo presidente me chamou, que é o Rodrigo Monteiro, gente boníssima, me chamou. Na época a associação tinha 6 associados. Uhum. 6 associados. Hoje? 60. 10 vezes mais. Quase 60, né? Vamos arredondar para 60 para ficar. Senão fica 9, né? Então, A 10 gente, vezes mais. E tem que ter mais, só precisa de plano Black Friday. Só isso que falta, e eu Black vou falar Friday. sobre isso também. Eu vou falar sobre isso, que eu acho muito importante. Nesse período eu fui contratado como diretor de relações institucionais, tá? A pedido também dos associados na época. Eu desenhei um plano de expansão da Bcrypto, tá? Esse plano de expansão deu muito certo. Foi chegando próximo ao final do ano ali, a gente estava com já 18 associados, tá? Eu vou só olhar o termo numérico é pequeno, mas em termos de expansão é 300 vezes. Associados, para quem não sabe, a gente está falando de 3 B2B, vezes. tá? São pessoas jurídicas. São pessoas que jurídicas, são desde, empresas. coisas gigantes, Binance, Leak, eu estou falando de maneira geral, Sim. dar nomes aqui só para ter uma noção de peso, tá? Estou falando desde empresas que estavam no sandbox regulatório, aliás, em todo o sandbox regulatório tinha alguém que estava com vocês. Sim. Tanto todos eles, né? Todos, Drex, tudo. Pois tudo é. a gente tinha gente. Até eu falo menores, mas aí eu já não sei com certeza assim quão menores já faz sentido para participar por causa de valores até. Enfim, Sim. Pode ter um peso maior. Então chegou no final do ano, aí o presidente da época falou: Bernardo, poxa, o trabalho está sendo maravilhoso, tá, mas eu acho que gostaria que você fosse o diretor-presidente. E ele falou: vou reformar estatuto. E aí eu acho que na reforma de estatuto eu acho que isso merece um novo diretor-presidente. Então, o único cargo que é eleito é o diretor-presidente. O resto Não. é contratado? Não. Todos os cargos da diretoria são contratados. Mas existe uma eleição para esses cargos contratados. É igual a empresa SA, sabe? Tem um diretor, o diretor é eleito, Não mas sabia ele é disso. contratado. Porque a nossa associação é uma associação profissional, que a gente brinca. E é isso que eu acho que deu gás, deu força para a gente conseguir tantos méritos em tão pouco tempo. Porque a gente tem pessoas focadas naquilo e tratando a associação não como cabide de emprego, mas tratando a associação como empresa. Responsabilidade em caixa. De associação de cabide de emprego. Responsabilidade em caixa, responsabilidade administrativa, né? Plano de gestão. Então, tudo isso a gente tem. Desses 60 hoje,
podem todos se candidatar? E aí, como é feita essa eleição? O estatuto, ele veda que associados, tá? Ou Tem um cargo. pessoas tenham cargo de diretoria, Tá, Senão seria tá? conflito de interesse. tá. Então, o estatuto proíbe isso. Uhum, Então, ele veda isso, tá? uhum, Então, como funciona o processo de eleição do qual, por exemplo, a gente está enfrentando agora? Então, eu assumi em 23, uhum. tá? Assumi em dezembro com esse novo estatuto, com tudo isso. E aí comecei o processo de expansão da Bcrypto. São o quê? 2, 3 anos de mandato? 3 anos de mandato. A gente saiu de 16, e aí eu falo, de 6 foi para 60. A gente estabeleceu uma marca de eventos, que é o Criptorama, que é um mega evento. A gente saiu de 0 acordos, 0 convênios, para 7 convênios. Inclusive o convênio com o CNJ, que quem está construindo o CryptoJude é a Bcrypto em conjunto com o CNJ. Inclusive, hoje, se a pessoa quiser buscar um processo de autorização à CVM, ela não precisa mais bater na CVM, ela bate na Bcrypto, e a Bcrypto toma conta Isso é disso. muito bom. Uhum, A única associação que tem isso fora é a Ambima. uhum, Você sabe quanto tempo a Ambima levou para fazer esse acordo? Nossa, décadas. 12 anos. uhum. Imagina aí. A Bcrypto levou 1 ano. Legal. Eu fui no Criptorama passado, né? Foi muito bom, né? Foi lá no prédio, lá tinha um Santander, acho, embaixo, alguma coisa assim, não lembro. Foi E esse, outra né? coisa, pegamos uma associação, peguei uma associação deficitária, que sempre precisava de aportes, e hoje ela é superavitária. É uma responsabilidade com o caixa, com a administração, com todo mundo. Então a associação hoje ela entrega, olha, a associação não tinha selo, a associação tem selo hoje. Expandimos a autorregulação para tokenização, ano que vem queremos lançar autorregulação de A custódia. própria profissionalização da associação eu acho muito interessante, né? Você obrigar um processo que tem que escolher pessoas que são técnicas. Quem dera o ministério fosse assim, Uhum. né? Quem dera as secretarias fossem assim. Que todo Veja, mundo escolhesse pessoas técnicas e não pessoas políticas. qual é a função do associado? Ele olhar para o negócio dele. Ele tem que olhar para o negócio, ele não faz sentido. Ele cuidar de uma associação e cuidar do negócio dele. Então, tem que ter alguém que contrate e que cuide desse interesse para ele. E, cara, e se não for bom, demite o cara. Eu já ouvi de empresa que tem, empresa fora do nosso mercado, que tem PR para poder lidar só com a associação, porque é algo tão político e tão cheio de E, meandros que precisa de alguém treinando para poder. Gente, a associação gente, não é o oposto. a maior parte das empresas, e toma até um choque quando chega na Bcrypto, quer trazer a área de relações públicas, que é a área de relacionamento governamental, de relacionamento institucional, para poder lidar com a associação. Mas aí quando chega na Bcrypto, vê que, não, técnico tá aqui, tá Né? assado. O cara não vai entender. Ah, cara, então peraí que eu preciso trazer a galera da minha galera de negócio para cá. Peraí, porque eu já não tô entendendo. Aham. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, a Pode. pergunta é mais pro guri do que faz sentido. Ó, tô assumindo ignorância aqui, tá? Faria sentido pensar que pessoas. Tá bom, são CNPJs no final das contas, mas que traders profissionais ou que investidores profissionais pudessem se interessar em fazer parte da Bcrypto também? Faz sentido para você que essas pessoas possam ter grandes ou pequenas um voto para poder Vozes, ajudar? com certeza, com Porque todos certeza. nós somos PJ, no final das contas, né? Sim, Então dá para você mas se associar. aí assim, acho que teria que ter o problema, assim, inclusive já encaixo aqui uma pergunta para ele, que agora Eu também vou responder essa pergunta. Não, não, faz sentido, né? já encaixa uma pergunta para ele, que assim, eu vi que saiu a primeira certificação para cripto aqui no Brasil, para, né? Esse assunto eu queria. Então, Vamos que vamos. a gente tem que ter um ponto para isso. Pô, que E vamos falar que trader, depois nem tudo são flores, hein? porque Claro. assim, que trader que poderia ter essa voz? Ah, não é o cara que, pô, tem muitas vezes dentro de uma corretora, o cara que é importante para eles é obviamente o cara que faz trades de Sim. milhões. Eu já estava pensando mais no consultor Esse cara é independente. VIP, beleza? Tranquilo. Tipo Agora a gente eu, vai só que alguém que faça o que você faz. Tá, entendi. O Esse é meu ponto. consultor. Tá, não, é que eu achei que você estava falando de pessoa física. Não, porque é uma. Assim, Tudo bem. Mas eu vou aí falar sobre isso. encaixei isso, eu também estou encaixando isso no que eu vou falar para ele. E que eu já tinha anotado aqui que em alguma hora eu ia tentar encaixar e agora ficou perfeito. Porque é uma Que é a Ancor, pergunta, caras, tá? na realidade é da Ancor, né? A certificação, agora eu esqueci o nome dela. Não esquece a nossa, não, que a gente tem a nossa.
Tá, Vocês têm? beleza. Temos a Como eu assumo CAV, isso aí? tem a CAV Fundamentos, vamos lançar a CAV Compliance, Tudo certinho, prova, tudo, né? tudo. Já temos 175 pessoas que fizeram, e já Uhum. são Então, aprovadas. bora, já vamos jogar a pergunta então. O que vocês acham? Faz sentido ou não faz sentido? Lembrando, eu não tô falando especificamente do cara que trabalha para uma empresa, que a empresa já é cliente tua. Tô falando pro cara independente. O cara, sei lá, ele é gestor de carteira cripto, ele é gestor de sei lá o Sim, só quê, que primeiro a gente tem independente. que ter E essa aí? regularização, infelizmente, porque senão qualquer um que seja. Porque Verdade. em cripto a gente não tem isso. Bom ponto. Bom ponto. Eu posso ser um assessor sem nada, certo? Só que aí a gente precisa, pô, então agora para cripto o cara tem que ter isso. Só que a gente, e eu sou meio que contra também isso, porque eu sou muito libertário e liberal. E eu sou totalmente cripto. E para mim, cripto não é a regularização disso. Tá, então vou Agora, dar um pause. Vamos lá, Certo? vamos jogar. eu acho, Já desdobra a pergunta aí. eu acho que aqui tem um ponto importante. A associação é feita de empresas. Empresas não existem. Vamos colocar isso para fator. Empresas não existem. Só pessoas existem. A empresa é uma persona fictícia, Hum. criada, né, do qual junta uma série de pessoas, da qual tem um produto, e ela tem ali, tá? Então, quando a gente está falando sobre uma associação, no final do dia, é sobre pessoas. Claro. A gente não está falando sobre empresas, a gente está falando sobre pessoas e seus interesses. Então, a Bcrypto, logo quando eu assumi, eu olhei muito isso. Pode ver que o slogan da Bcrypto é foco no homem, o foco no humano. Porque é lá que vai entrar a criptoeconomia, é essas pessoas que vão gerar. Não é só a empresa é uma junção de pessoas. Então, o que a gente viu são dois assuntos separados, certo? As empresas e as pessoas. A Bcrypto, ela não tem o objetivo, nem pode ter, no seu estatuto não permite, que pessoas se associem. É Uhum. uma entidade, Só empresas. só empresas. Até aí, né? Certo. Até aí, Todos nós somos empresas aqui. e aí, só que assim, a gente viu também que a gente simplesmente não poderia deixar a pessoa Não ter sem um voz. canal. Ou sem um canal. Ser um canal. Mas ele perguntou de voz. Poderia existir. Mas o canal é onde vai passar a voz. Tá. Foi por isso que a gente criou, nesse primeiro momento, uma certificação profissional Entendi. e criou uma plataforma social que você tem acesso a conteúdos educacionais e acesso a conversar com outros profissionais da área, que chama-se Hub Bcrypto. Tá. Então, pera, o que você está falando é o seguinte: uma empresa que eu invente agora para poder ajudar pessoas a gerenciar a carteira não faz nenhum sentido. Agora, uma empresa onde eu vou lá e tire a certificação toda e de fato trabalhe independentemente Tem um como hub. CNPJ, aí sim. Certo. Tem um hub. Tá. E esse hub junto E eu com o quê? poderia ser Pessoas. associado. Essa Esse exemplo poderia ser o seu. E você não é associado, você faz parte do Hub Bcrypto. Tá. Essa certificação, então, se eu tiro com vocês, eu tenho voz lá. Eu preciso ter ela para ter a voz? Não, aí que tá. Você não precisa. Mas se você tirar a certificação, você vai ter uma estrelinha ali dentro do seu perfil que vai dizer que você é um profissional certificado. Há muito tempo Certo, atrás. mas isso não muda o qual a minha voz é alta lá. Não. Isso é uma Só questão sua. Sua. E aí assim, vamos lembrar uma coisa. Conjunção de ideias. Uhum. Conjunção de ideias é que faz são as pessoas. E é essa mesma discussão dentro. Só que são conjunções de ideias diferentes. Uma coisa é o interesse profissional e uma outra coisa é o interesse corporativo, interesse da empresa, certo? Então, são dois mundos diferentes. A gente criou o Hub Bcrypto para unir as pessoas, para que elas tenham voz, para que elas conversem e para que isso avance em termos até, inclusive, educacionais. E quão forte é essa diferença lá dentro? O que delimita se eu vou ter um voto ou não? É ser associado. Porque Não é O um voto. voto não é voto. O voto é só para Não é empresa. voto. Isso, Então, o voto são para beleza. empresa. Porque vamos lembrar que os debates, a colocação da Bcrypto, ela está olhando para o futuro desenvolvimento, não o desenvolvimento da pessoa, Não, tudo bem. mas desenvolvimento do mercado. Eu vou dar um exemplo aqui então. Beleza, vamos lá. Entendeu? Eu vou lá, eu crio uma empresa de consultoria em, sei lá, gerenciamento de ativos cripto, beleza? Eu vou lá, contrato 2 pessoas. Então somos 3 sócios aqui, mais 2 pessoas. Sou uma empresa. Perfeito. Vou lá, me associo a vocês, pago. Eu tenho direito a um voto. Tem direito a um voto.
E aí, então volta aí. Então, qual que é o diagrama de Venn aqui? O que que não pode e o que que pode para você ter esse voto? O que que delimita se eu posso ser um associado ou não? Perfeito. A Existe gente tem algum uma crivo? regra. E aí vamos separar, né? A gente falou aqui sobre pessoas, sobre o Hub AB Cripto, certo? Uhum. Isso aqui é uma iniciativa nossa para unir as pessoas. Eu só Tá. queria, antes dele mudar esse assunto do Hub, eu só queria saber uma coisa, daí ele partir para o que tu ia perguntar, essa voz, quem escuta, são vocês aí, você, por exemplo, quem mais ali dentro, e aí fala, olha, isso aqui é legal, isso aqui, não, tá, isso aqui O Hub tem exposição externa ou interna ou os dois? interna, e aí É uma vocês comunidade. Boa pergunta. É uma comunidade. Aham. Então, todas as pessoas que estão aqui na Bcrypto, que são associados, também podem fazer parte do Hub, Uhum, entendeu? tá, E, assim, sim, e ter acesso a essas pessoas, ter e essas acesso a conversar informações, essas informações, tá, entendeu? Então, ali, vamos dizer, antigamente, a Microsoft, quando eu tirei certificação de engenharia lá atrás, ela tinha uma coisa assim, você é profissional de TI, você pode se cadastrar no nosso site, tá, tá? Você pode cadastrar. aham. Se você for certificado, você ganha uma estrelinha ali dizendo que você é certificado da Microsoft. Isso vai te garantir mais coisas. Uhum. Mas você pode entrar aqui nos sistemas, aqui nos fóruns, etc., e debater tecnicamente. Tá. Conversar sobre isso. Eu sou um profissional da Microsoft, eu sou um cliente da Microsoft? Não necessariamente. Eu sou uma pessoa Que tá que debatendo estou aí no debatendo. fórum, ele... Tu faz parte de uma comunidade. como era no Orkut né, na época, Isso. né? Então a gente tem essa plataforma. A gente criou essa plataforma primeiro para unir as pessoas. Aham. Agora, vamos falar sobre a Bcrypto Associação, a Bcrypto Empresas. Quais são os requisitos? Primeiro, você tem que ter algum negócio ligado à criptoeconomia. Isso é um fato. Ou um negócio ligado, ou você precisa ter tem categorias lá da qual você se adequa, se Isso coloca. que, Né? para participar do Beleza. Hub, tá? Não, Não. Não, Eu tá, já ser desculpa. associado. para ser Está associado. associado, tá. Você vai submeter os documentos e os pedidos para aquele lá. Você vai falar, eu quero Uhum. ser associado, aqui. E vai ser feita uma avaliação da empresa, Uhum. para saber se a empresa está dentro, Redônia, tá dentro dos redonda, se critérios. está dentro das regras, bonitinho. Hum. Feito isso, você tem que assinar um documento da qual você se compromete a executar as políticas da associação. Então, eu me comprometo com a autorregulação, eu me comprometo com o código de ética. Desculpa, tem alguma intersecção entre as regras que vocês colocam para poder pra eu ser um associado e a nova regulação que foi colocada? Porque imagina isso, Não, tem eu muito. só posso entrar agora se eu tiver Não, compliance com umas não 10 existe. milhões. Não existe essa Entendeu? interseção. Existem outras associações. Na nossa não existe essa interseção, tá? Uhum. Não existe essa interseção. O que nós vimos, na verdade, é que muitas das políticas e das regras que a Bcrypto já pratica em autorregulação e coloca foram incorporadas na regulação. Entendi. Então, o que aconteceu foi o inverso. Tá? Ótimo, não, isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é Então, ótimo. o que aconteceu foi o inverso. Quando o regulador olha para a associação e fala, esses caras estão acertando e vai lá e Sim, copia, isso é sim, maravilhoso. Então é palmas Vocês dentro estão sendo para você, porque ó, porque eles são ignorantes, na maioria das vezes, São. sobre isso. Então, é parte muito importante falar assim, olha, isso que vocês estão tentando fazer é impossível de ser também implementado. Então, essa interseção existe nesse sentido, de práticas que a gente faz, que a gente pede que eles incorporem na regulação, mas não uma situação que você precisa ter autorização para poder participar aqui. não, porque é Isso interessante isso. Um banco, para poder participar das associações bancárias, precisa ser Precisa ser um banco. licenciado como banco. É. E eu queria aproveitar esse gancho Mas aqui. aí, finalizando, pô, assinei, tá tudo ok, tá tudo certo, assinei, entrei, você tem direito a um voto. Tá. Um voto igual a Para todo mundo. todo mundo. Pode ser a Ah, mais pica ali. Mas eu tenho 25 empresas. Quero associar minhas 25 empresas para ter 25 votos. Não pode. Não Interessante. Tem que SPs diferentes dentro de uma Não mesma pode. holding não consegue. Não pode. Então o Itaú não poderia votar como Itaú e como LIC. Porque a LIC é deles, são majoritários da LIC. Não, é que daí tu passa por banco, mas, por exemplo, se eu tenho Mas, por exemplo, Pergunta. Itaú e Itaú BBA. Vamos colocar. Ótimo, tá, Eu beleza. quero colocar os dois. Entendi. Não pode. Na verdade, é pro grupo Tá bom, eu econômico. dei um exemplo porcaria mesmo, porque eu É. tava falando de sociedade, a gente tava falando de SPE, É. verdade.
Não é um Então, passo. a gente está falando de grupo econômico. Então, Tá. grupo econômico. Então, só pode ter um. Aham. Ah, eu tenho um banco. Eu tenho. Vamos colocar uma outra fundo. Fundo adora fazer isso. Tem um administrador que tem Claro. vários fundos embaixo. Ah, vou colocar cada um dos fundos lá dentro. O Não holding, pode. São. etc. Não, porque senão seria muito fácil para um fundo botar 20 SPS embaixo e ter 20 votos dos 60. E a gente. Ferrou. Foi uma questão que, por exemplo, lá atrás se discutiu muito porque tinham muitas empresas que tinham muitas empresas embaixo. E aí falou assim, tá, mas e se. Inclusive, isso, nesse estatuto, ele foi blindado por isso, que é grupo econômico. Tem corretora que tem mais de uma corretora, né? É Não, por não, grupo Então, econômico. Corretora que entendeu? tem uma SPE para cada tipo de ativo diferente. Elas abrem uma só para poder comercializar FII, tem outra que é só para comercializar. É impressionante isso. Então, assim, é por grupo econômico. E, óbvio, a gente tá de olho, né? Você não vai querer jogar Aham, contra, né? aham. Então, É. então a gente tem essa governança para poder pedir isso. Então, isso que é, e é assim que é feita a sucessão. É por isso que a gente chegou tão longe. Então, um mandato de 3 anos, e agora a gente está no processo de eleição. Agora a gente tem um processo de eleição. Aí tu vai ganhar de novo, praticamente, claro que vai ganhar. praticamente tudo isso que você falou aconteceram nos últimos 3 anos que você esteve à frente, né? Basicamente. Praticamente tudo isso. Basicamente, Compete contra isso aí, cadê a concorrência? Quero ver falar que teve o mesmo resultado que esse homem teve. E realmente E você. eu nem voto, tá? Isso aqui não é eu nem voto. A votação não era tão acirrada. Isso é meio que óbvio que vai ficar cada vez mais, isso, né? Porque o interesse, cara, o interesse começa a crescer. claro. E aí eu acho que vem a grande ponto. Eu acho que aqui um dos momentos tristes que eu estou observando frente a esse processo eleitoral, Qual é o teu interesse? né? Que é o que está se tornou ali uma discussão política. Uhum. Seria a pior coisa que poderia Porque, acontecer. Virar porque politicagem quando eu pura. tenho. Porque Quem ganha é o Nesse político. momento, Isso seria péssimo. nesse momento que a gente está em um momento de construção, nesse momento Uhum. de Adaptação realização, de também agora. adaptação. Seria Porque péssimo. quando você entrou e você foi, e para tudo isso, a mudança que você queria fazer era puramente porque ninguém estava olhando para a cripto assim da mesma Sim. forma 3 anos atrás. Então não tinha esse interesse, tinha a vontade de ajudar, Gente, entendeu? E agora vamos lá, não tem só 3 mais a anos vontade de atrás, ajudar. a gente falando 3, 4 anos, a gente saiu de. É aquele mercado de moedinha para Exatamente. tecnologia, isso tudo dentro de cripto. Tecnologia mais AI, mais tokens, que não significa só moedinha agora, significa muito Não, mais. reserva. Mercado financeiro e RWA. Não, Tudo isso veio nesse não, episódio. isso é o básico. Mas Reserva, né? olhando para isso, sim, Reserva de valor, então verdade. eu vou apresentar sim uma chapa. Eu vou Uhum. anunciar agora no dia 12, na sexta-feira, conhecido como amanhã, né? Vou apresentar essa chapa. A chapa, por enquanto, nós estamos falando de 3 pessoas. Então, um diretor-presidente e 2 diretores executivos. O Fábio, que foi diretor de educação, que montou toda essa estratégia, que tem feito toda essa parte de CAV, vai continuar como diretor executivo. Diana Miranda, que foi uma pessoa que está desde o início desse processo de construção, que está construindo também como diretora de comunicação. E agora a gente também está buscando uma pessoa que a gente já entrou em contato, conversou, só aguardando a confirmação dela, que é para ser uma diretora olhando parte jurídica e regulatória. Então, assim, a gente pretende apresentar uma chapa. E o que eu pretendo fazer nesses anos, nesses próximos 3 anos? Eu quero ajudar a associação a ficar mais acessível para aquilo que a gente conversou agora, que a gente aprimore a governança, que a gente continue nessas questões regulatórias que não terminaram. Porque imagina mudar agora, né? Uhum. Imagina mudar agora. Imagina mudar o interlocutor agora, falar, não, mudou tudo. Educação, adaptatividade e acesso. Diminuir barreira. É isso. Seria perfeito. É isso. Porque a gente precisa de uma associação forte para poder. E não política, por e favor. não política. Botar uma pessoa que não entende de absolutamente nada só porque ele é bom de converter voto. Aí não dá, gente. Não façam isso. Eu tô pedindo aqui, não sei se algum dos votantes está me assistindo, mas não façam isso. E uma coisa triste, né? Porque assim, a discussão vem se tornando pública. Isso vem trazendo a tristeza de associados, de pessoas.
Essa discussão ela vem se tornando pública, vem sendo trazida para a mídia e vem sendo trazida com difamação, com ilações. Ficou ruim, tá feio. Então, assim, Articularam uma coisa que não era para ser, era ser sobre mérito, era sobre, para ser, sobre era para ser conhecimento técnico, construção, continuar a construção. posicionamento ideológico, Então, honestidade a intelectual. gente quer muito que esse processo passe no dia 16. A gente vai ter essa votação no dia 16. Eu vou apresentar a Ah, você vai chapa. ganhar, pelo amor. Eu vou apresentar a chapa. A gente vai fazer. E a proposta é sem politicagem. Temos que Perfeito. continuar o processo de construção técnico, racional e de defesa do setor como a gente fez. Eu não sei se eu. Você não precisa concordar com nada, tá? Mas eu vou dar aqui uma. Sabe o que é esse aqui? Hã? Deixa eu falar. Livrinho amarelo? Não. Isso aqui ó, não é propaganda, né? Aliás, prefiro não falar nem o nome, mas isso aqui é um exemplo do que eu queria falar para você. Isso aqui é um manifesto, vamos dizer assim, do Partido Missão, né? Enfim, que eu sou liberal libertário, portanto, é o coisa única. Eles já nasceram com isso aqui. Eu acho que vocês têm a oportunidade de fazer a mesma coisa. Fazer, não é livro regra, isso aqui é meio que projeto país deles, é uma análise de projeto país. Aqui, eu acho que você tem a mesma oportunidade de pegar, sentar. Aproveita que a gente tem AI agora, que não precisa realmente que o escritor seja o cara mais técnico do mundo, junto com o conhecimento das pessoas que você acha que são mais influentes, que estão dentro desse teu mesma linha de visão, e taca isso em palavras. Joga e manda 500 páginas. É isso que a gente acha sobre o mercado. Claro, você vai botar contexto ali, você vai botar um Sim. pouco de histórico, mas é isso que a gente acha. Essa é a diretriz. Porque no pior dos casos, se daqui a 6 anos você não tiver mais estado nessa cadeira, a pessoa pode estudar o que você fez, o que você queria, vocês todos, né? E Fizemos aprender. isso. Isso aqui é uma aula para quem não entende nada de política. Isso aqui é uma aula. É, Não é só assim, manifesto comunista. Não é isso, não, cara. eu Isso aqui é até aula. hoje, eu não falei nada sobre isso. Até hoje eu me mantive calado, me Hum, manifestar. uhum. Mas recentemente procuraram mídia, trouxeram em mídia. Mídia nos procurou para falar, poxa, mas tem isso aqui. Ataques pessoais contra Não. mim. Cara, eu vou te contar minha história. Eu sou baiano. Eu sou baiano, né? Não sei se vocês sabem disso, mas eu sou Dá pra ver pelo baiano. sotaque. Dá pra ver eu sou, Não eu tá sou baiano. misturado já, né? Tá um pouquinho Tá vendo? paulista já. Eu sou baiano. Eu vim pra cá com 16 anos. Eu morei na casa da minha irmã com meus pais, porque a gente veio pra cá durante 2 anos. 2, 3 anos da vida. Assim, eu fui fazer faculdade com 22 anos. Eu tenho que parar pra poder lembrar. Eu fiz faculdade com 22 anos. Por quê? Porque eu trabalho desde 17 anos. Eu não fiz faculdade de renome. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu não fiz faculdade de renome. Eu fiz faculdade que eu conseguia pagar. E eu trabalhava de manhã, estudava à noite, pagava na faculdade e ainda segurava as pontas em casa. Então, toda a trajetória que eu não fiz uma trajetória política não, cara. Eu Uhum, fiz uma trajetória de construção. uhum. Isso ficou bem claro nos últimos 2 E- episódios. e- Você nunca teve e- discurso político. Você Nunca nunca tive. falou sobre influência, relação, quem você conhecia ou quem. Nunca foi sobre isso. E, o- Mas é o- isso que tinha que ser. e ele não Técnico. entrou com interesse político, na realidade, né? Era essa a diferença. Foi Parece isso que a gente tá fazendo propaganda pro Não, cara, mas é eu verdade, sei. cara. Eu te conheço há Não, bastante mas tempo. não, eu É sei, mas é que verdade. eu quero, eu sinto a diferença, porque a diferença não é só na associação ou whatever, é que o mercado fez isso mudar, entendeu? Então, quando ele entrou era uma coisa, agora é outra, vem o interesse também pelo mercado ter mudado e isso tudo mais. Você sabia que entraram com processo na Bcrypto para poder mudar a regra do estatuto, a regra de eleição, da qual pedia para tirar, o, o artigo que não permite que associado seja. Aí acabou. Putz, Aí mas daí acabou. vira bagunça, Aí né, é o chefe? presidente do Itaú que vai virar presidente da associação. Acabou. Aí danou-se. Aí pronto. Aí É. perde totalmente. Isso é totalmente desvio de função. Tudo errado. Tu tem que Não, não ser, pode. Não tu tem podem que ser, tirar isso. Se tirar Ainda isso aí. bem que o juiz olhou e falou assim: tem não, que óbvio ser que não. imparcial, não pode, porque senão tu vai estar Não. te favorecendo, né, tio? não. E a própria, de novo, Mas você entraram. vê Ambima, Bacen, vão olhar para aquilo e falar assim: isso aqui virou Virou zona. bagunça. Não, E aí bagunça. e aí tu não tem nem mais credibilidade É. pra falar com os caras do BC, Não, né? não tem nem o que falar. Quer saber outra coisa? A gente pediu dentro desse. A gente fez o processo para que as candidaturas fossem enviadas até o dia 12, cedo como amanhã, para que elas fossem publicadas, para que todos tivessem
tempo de olhar, avaliar e votar no dia 16. O processo pedia para que tirasse esse tempo e que fosse apresentadas no dia. Nossa, vai virar igual o Congresso O juiz Federal. aceitou esse ponto. Gente, que tal a gente falar do nosso salário? Aumentou 3 minutos. Vai virar assim. Fechou, né? O juiz aceitou, mas ainda assim a diretoria disse: nós vamos enviar todas as recebidas no dia. Se no dia aparecer alguém, a gente vai ter que aceitar, porque eu tenho uma ordem judicial para fazer. Mas, pô. Mas, cara. Agora, isso é o quê? Isso é o quê? Cara, o trabalho tá muito bem feito. A construção tá muito bonita. Não, eu concordo. Mas aí é que tá. Aí não tem o que atacar. Eu tenho uma pergunta assim, não me entenda mal, tá? Mas é uma coisa que não tem como não passar pela minha cabeça. Pra mim, a Bcrypto é Bernardo Sur. Eu sempre linkei as duas coisas. Quando tu podcast, tudo acesso que você tem. As pessoas que você traz no seu podcast, eu não consigo nem sonhar em trazer pra cá. Porque eu não tenho nem acesso a esse pessoal. Você tem realmente, a palavra é acesso mesmo. A gente muito, muito foda. A espaços onde você pode falar com tomadores de decisão de coisas muito maiores do que só uma empresa. E, de novo, isso aqui não é nem um elogio, porque a pergunta é um pouquinho mais pro outro lado. Claro. Você não tem um pouco de receio da pessoalidade da figura do presidente? Poxa, Da associação virar você? Bom ponto. Ou a sua imagem? Bom ponto. Isso é um lado muito interessante, porque Bernardo é muito mais que a Bcrypto. Né? Quem tem mais na Bcrypto? Eu não sei. Eu sei os associados, eu sei você. Sim. E aí, as pessoas não pensam assim? Isso não é um problema? Não, é um problema e foi uma questão também de evolução. É natural que, por exemplo, vou colocar o exemplo aqui. Você sabia quem antes da Tesla, se é a Tesla, você sabia quem era da Tesla antes da Elon Musk? Você não sabe. Não. Né? Isso faz parte de todo o processo. Todo o processo de construção, quando você constrói, lembre-se, aquilo é uma construção. As pessoas têm que se personificar. Elas olham quem está à frente da construção. Sim. E aí termina gerando. Então, eu concordo, tem uma imagem muito elencada. Foi minha vontade de fazer isso? Que eu acho que essa era a pergunta. Não foi. Foi a consequência criada. Consequência de um trabalho bom. Sim. Né? Foi a consequência criada. Tanto é que eu vivo falando pro meu time. Gente, a gente precisa dividir os assuntos. E é por isso que a gente precisa dividir, cara. Não dá. Então a gente precisa dividir, precisa mostrar essas pessoas. Mas você falou da tese do Elon Musk, mas tem uma diferença ali, né? A Apple era o criador, a Amazon, infelizmente até hoje, é o criador. E a gente tá falando de empresas. Agora, hoje, por exemplo, Eu hoje, só coloquei como exemplo. Tá certo, é associação. Mas beleza, hoje mesmo foi anunciado, né, o novo presidente da Coca-Cola brasileiro. Então, assim, a Coca-Cola é a Coca-Cola, independentemente desse brasileiro. Tudo bem, ele deve ser foda pra caramba. Não conheço ele pessoalmente, deve ser foda pra caramba. O Twitter era do Twitter, não me interessava. O Elon Musk assumiu, agora me interessa. Porque agora eu sei que tem uma plataforma que eu gosto mais. Então, entende? Uma coisa é você pegar uma empresa, uma associação que já tem uma fama e depois você entra e melhora. A outra coisa, ela nasceu com você também. E eu acho que tem uma questão que eu acho que também a gente vive numa era muito da pessoalidade. Tá? Então, essa era hoje, a Coca-Cola é uma empresa que existe há 200 anos. 200 anos? Nossa, se for tudo 180, isso, eu vou ficar 180 anos, 200 anos. Abismado. É muita, a Bolsa Brasileira tem... A Bolsa Brasileira tem mais de 200 anos também, por exemplo, pra você ter uma ideia. Começou lá atrás. Nossa, minha noção Mas de enfim, tá horrível. Quando a gente está falando de empresas mais antigas, ela já não tem mais isso, porque ela já incorporou o processo corporativo. Empresas novas, normalmente e eu não vou colocar empresas, vou colocar entidades, organizações novas. Ótimo, beleza. Tá? Tendem a ser personificada na liderança que está puxando. Isso faz parte do processo. Isso faz esse processo. Logo depois ela acontece o quê? Acontece uma institucionalização. Hoje você conhece a Amazon, mas você conhece o Jeff Bezos. Mas você não conhece quem é o CEO hoje da Amazon. Você sabia que o Jeff Bezos não é CEO da Amazon? Olha, presidente do conselho e tá a influência do caramba lá, não é isso? Mas ele não é Porque presidente. ele é o homem que toma as decisões, mas eu realmente... Agora, o Google... Até porque esses caras não querem mais ser CEOs. Não, dá muito trampo ser CEO. Não, gente. Melhor ser presidente de conselho. O Mark Zuckerberg também, mesma coisa. Todos eles. Sobe a cadeira. O cara toca
por exemplo, o Elon toca, SpaceX, Tudo pum, que ela toca bomba. dá certo. Tudo que o Bezos toca, Não, você tem vergonha ali. Não, eu tô falando do Elon Musk, assim, pô, SpaceX, pum, o cara vai lá e faz avião que dá ré. Avião não, desculpa. Foguete que dá ré, pô. Desculpa. Foguete Foguete que que dá ré, isso. Foguete que dá ré, né? Porque foguete não dá ré, mas tinha até essa piada, né? Aí o cara vai lá e fez o negócio. Então, tem esse negócio, né? De, pô, o cara vai tocar nisso aqui, vai ficar bom. Às vezes é até. Ele vai. Ó, agora o cara comprou isso aqui, né? Não, se Agora você ele tirou saísse de pra lá, eu ia te indicar pra ser presidente de umas 3 empresas. Tá? Então, se quiser esse- cagar de tirar esse de lá, aqui- meu. Peraí. Esse aqui não tá sendo imparcial, tá falando, Esse aqui é gente? outro candidato aqui, tá O concorrendo, mas voto, vai o voto perder. tá Nossa. claro. Ah, pelo amor de Deus. Se ele pudesse, né? Vai ser o Celso Russomano aí começa Mas é- bem e depois afunda. Mas é isso. E o ponto que eu acho que entristece é um momento crucial, tanto do setor nesse sentido, e a gente está passando por um momento político que não deveria existir, né? Pô, com o processo entrando, assim, tá claramente o interesse é destruir a principal Porque não associação do estão setor. atacando as atitudes da associação Trabalho, não e foi do o trabalho, do foi a trabalho que pessoa. foi feito nos Tá últimos atacando a 3 anos. pessoa, tá atacando Ah, a associação, sim. tá atacando as regras da É associação. aquela coisa meio burra das eleições americanas, né? Que lá, ó, para você ser candidato a governo ou à presidência, você tem que estar casado, você tem que ter uma família bem constituída. Gente, que tem uma coisa a ver com a outra? Aqui no Brasil, eu queria muito que tivesse a regra que você tem que ter pelo menos 2 graduações e soubesse o que você tá falando, ser um bom administrador, ser um bom economista. Esse que eu queria, que tivesse regras básicas. As regras para o que você está fazendo, para mim, deveriam ser técnicas. Você entende o que está fazendo? Ah, E não se você, sei Você lá, é sabia- casado ou não, tem filho ou não. você sabia que uma das regras Pessoalidade não significa do botar PF. edital era conhecimento técnico em criptoeconomia e gestão? Então, tem que ter. Cara, Para uma posição como a tua, tem que ter. No processo pediram para retirar essa regra. Para ser um político. É isso. Aí tá com um cara lá que não entende absolutamente nada. Eu até saí perto do microfone aqui para bater palma, para não ecoar. Cara, você bota uma pessoa que não entende de nada só porque ele era bom de converter voto, e aí entra uma pessoa lá que tá mandando em absolutamente tudo e que não tem capacidade nenhuma de fazer as coisas acontecerem. Quem se prejudica é o mercado. Não dá para isso acontecer. Se já acontece, infelizmente, na política brasileira, não pode acontecer nas associações técnicas. Essa é uma grande questão. Mas ainda assim, 2026 está cheio. Porque a gente tem mais 2 consultas públicas da CVM. Tem uma do Banco Central ainda que está rolando, tá? Que é uma regra prudencial. Então isso ainda está rolando. A gente já está capitaneando toda essa questão junto com o Banco Central que eu falei, de quais são os pontos. A gente já tem programado o lançamento de mais 2 certificações profissionais, Bom, tá? Uma certificação de compliance, uma certificação para desenvolvedor, e a gente está estudando também uma certificação de tokenização. O selo AB Cripto já está pronto para o ano que vem, para a gente começar a rodar de novo, a fazer o segundo ciclo. A gente não parou, não. Desde quando vocês têm essa certificação? Desde o início desse ano. Desde o início desse ano. Eu vi que já existia essa da Ancor que eu tinha citado. Sim. Só que A gente foi, inclusive, apoiador deles. Só que, tipo, por exemplo, assim. Peraí que eu quero perguntar sobre isso. E antes, tu tinha que ter Ancor normal para tirar de cripto. entendi. Pro cara de cripto, não É interessa meio ridículo, isso. né? Aí eu falei, não, daqui a um tempo, sabe o que eles vão fazer? Vão tirar isso. E não deu outra, agora tirou. Tem uma, você pode tirar ela sem ter feito a normal, né? Sem ter feito colocar. Mas tá quanto, Dancode? A não sei quanto é que tá o preço, tá? Não, mas pra Mas mim eu dane-se falo- o preço, né? O Não, tempo de você aprender uma coisa que você não pratica, né? Mas eu falo, você sabe quanto tá o W Cripto? R$ 199. R$ Associe 199 todo? a certificação. Toda a certificação? Você sabe quanto ainda associado tem desconto? Tem 50% de desconto Tá, associado. pro associado. Mas eu, como pessoa física normal, posso Cê- tirar ali tranquilo. Cê dá E uma- como é que é? Vou no site, como é que é pra Entra no site da Bcrypto, clica lá em certificação e você se cadastra. Você Vou se cadastra e aproveitar. faz tudo online. Tudo online. Inclusive, se você quiser pagar em cripto, você pode pagar em cripto. Tô aproveitando que eu preciso terminar o episódio agora, mas eu vou aproveitar que você já tá fazendo a autopromoção, não sua, mas da associação. Putz, Aproveita, sabe como é que funciona? Sempre, momentos finais, você, câmera, aproveita para deixar os arrobas, tudo que for necessário e continua com essa ideia, justamente, se quiser contar um pouquinho mais sobre o que está vindo agora, daqui para frente, próximos momentos,
Não sei se você pode falar alguma coisa sobre valores, promoções, não sei. Aí é contigo com a câmera. Eu E aí queria sim. ver se dá. Tem 5 minutos para eu fazer só uma última pergunta. Vai, manda. Cara, eu queria conversar contigo sobre isso também, porque teve o Drex, né? E essa mudança total aí de lá. Teve a participação, teve alguma coisa? Como é que foi? Porque o Drex começou com blockchain, depois saiu da blockchain, depois desistiram do projeto. Inclusive lá na Não Ancord ainda desistiram, tava. eles remodelaram. Etc. É isso que acontece quando você bota o PT no poder. Faz o L. E Volta tudo pra aí, trás. na Ancord até tava lá, até falou, tá desatualizado aqui, etc. Como vocês tiveram alguma coisa, né? A gente vem acompanhando o projeto desde o início. Uhum. O projeto, inicialmente, vamos lembrar, o projeto inicialmente começou para criar a CDBC brasileira, moeda digital, Sim. né, que era servir as pessoas. Só que isso o Pix já faz muito bem, Sim. né? Então, o problema que os outros países têm, que é transferir dinheiro um para o outro, Sim. o Pix resolveu isso, né? Então, trouxe muito bem. Então, o projeto foi, inicialmente, isso lá no início, ainda real digital, não era nem Drex, né? Foi Uhum. modificado para ser moeda atacado. O que é moeda atacado? Eu acho bom explicar isso. Moeda atacado é a moeda que roda dentro do sistema financeiro, tá? Uhum. Então, é como se os bancos, como se todo o sistema financeiro tivesse uma conta interna entre todos eles, que não está acessível às pessoas, e esse dinheiro fica, vou transferir para fulano, vou transferir para cicrano. Só que são volumes muito grandes, Tá. tá? E muito disso está atrelado a vários tipos de ativos, que são ativos de reserva. Uhum. Então, o Drex, ele trouxe essa ideia de criar essa nova infraestrutura, que já Uhum. funciona no Brasil. O Brasil já tem essa infraestrutura faz anos, tá? Certo. Então, de criar essa nova estrutura. O projeto avançou, só que tinham questões relacionadas à privacidade, Uhum. porque, poxa, eu não posso saber o quanto. Olha como a criptoeconomia era. Todo mundo falava sobre, não, porque anonimato, ninguém Exato, sabe. não. Aí, Isso foi uma pegadinha da maioria, né? Não, imagina. aí chega no projeto e fala, então, mas eu banco A, eu não posso ver o quanto o banco B tem, banco C tem, banco D tem, porque senão vai começar. Pensa que esse é o caixa deles. Uhum. Então, os caras vão saber minha reserva, Uhum. né? Isso é ruim para Sim. competitividade, Sim. né? Imagina, você sabe quais são todas as minúcias do seu concorrente, você vai saber Tá. que bater em cada concorrente. Então, esse foi um ponto. Então, esse foi o primeiro ponto colocado. O segundo ponto é que o projeto ficou muito complexo, porque ele tinha que fazer uma migração de muita coisa para esse projeto. Uhum. Interessante. Então, criou-se uma complexidade sistêmica muito, muito relevante. Para você ter uma ideia, o Tesouro tinha que estar também no Drex, por causa da emissão do título de dívida pública. Era para ter sido uma opção nova que ia virar predominante. Não era para ser um novo padrão SWIFT. Era para ter sido o primeiro passo. Do mesmo jeito que o Pix foi um primeiro passo para muita A coisa, o Open ideia Finance é também. ótima. Mas depois, se você quer englobar coisa demais, não vai. E aí, os Aí, caras vão ver, isso vai lascar a gente, não vão, não. e aí com isso, primeiro suspenderam a fase que ia ser anunciada. Eles suspenderam, falou, a gente não vai anunciar a outra fase e tal. O Banco Central se recolheu. Uhum. E aí ele falou assim, a gente está remodelando o Drex, a gente não esqueceu o Drex está aqui, mas isso aqui é muito complexo. Vamos começar, então, primeiro com uma plataforma de garantia. Então ele fatiou. Principalmente para um presidente do Bacen que não tem o conteúdo Então ele técnico do fatiou, último. né? Ai, Ele gente. fatiou para fazer o E primeiro aí? pedaço. Então, hoje, o status Drex é esse pedaço aqui que já foi avançado em termos de teste. E aí vamos lembrar, gente, era teste, tá? Uhum. Não era a construção da infraestrutura, era Tá. teste, era piloto, Sim. né? Então, tá lá. Então, Uhum. continua lá. Uhum. E agora eles estão testando essa fase que seria do processo de garantia. Mas saiu da blockchain. Não é que saiu da blockchain. A blockchain continua lá. Uhum. Mas esse pedaço que estão fazendo agora é sem blockchain. Agora sim, Bernardo, vai virar o Drex vai entrar de novo, isso vai virar uma plataforma? Difícil falar. Mas eu pela expectativa, não creio que no curto prazo a gente terá retomada desse projeto. Eu também acho que não. Eu acho que a gente não vai ter retomada desse projeto em curto prazo. Não é que não, a gente já tem dor de cabeça demais, né, gente? Não. Vamos lá. Não, assim, Muito não. obrigado. Era a última pergunta, não Mas queria sim, mais realmente tempo ficou mais dele. complexo do que deveria. Tem como fazer coisas que vão ajudar muito mais o brasileiro do que Mas sim. isso, mesmo vindos do Bacen. Se retomasse o que era lá no começo,
né, uma evolução natural do Open Finance, Pix e a próxima coisa, estaria tudo bem. Isso. Agora, tentar ser megalomaníaco, aí é mais complicado. Tentar mudar tudo ao mesmo tempo é mais complicado. E a gente tem uma diferença de outros bancos centrais do mundo, o Banco Central brasileiro, que o Banco Central ele provê serviços, né? Sim. Ele tem Bom ponto. infraestruturas tecnológicas. Então ele fala, o Pix é dele, né? Sim. O sistema de liquidação é dele. A RSFN é dele, que é a Rede Sistema Financeiro Nacional é dele. Então, tudo isso, eles são provedores de serviço. Então, qualquer movimentação para ele fica difícil. Ele tem que ele mesmo Você fazer. desse ponto, é verdade. Se você vai pegar outros bancos centrais de outros países, inclusive Estados Unidos, de fato, eles monitoram o mercado. Eles decidem Monitoram. coisas exclusivamente econômicas. Aqui a gente está falando de soluções tecnológicas. É isso aí. Então, assim, é realmente um pulo a mais. O nosso bacia é maravilhoso. É. O momento que falarem de não deixar mais ele independente, cara, é o momento que foge do Brasil. Porque a única coisa que tem ainda nesse país que salva, por mais que eu não concorde com a escolha do presidente atual, é que justamente o Banco Central é independente. Então ele pode, de fato, tomar escolhas como essas, ou operar desse jeito. Eu só acho isso fantástico no nosso país. É uma das poucas coisas que eu. Eu só vou falar uma coisa assim sobre a gente não concordar com o presidente, né? Seja lá qual Não, for e o a gente, presidente, né? eu. Não, e seja lá qual for o presidente, e seja lá qual for o ponto, né? Já que a gente está falando de campanha eleitoral, gente, se um debate ele é técnico, o debate ele tem que ser técnico, ele tem que ser formado, ele tem que ser colocado. Nunca atacar outra pessoa, nunca criar mentiras. Isso é a coisa pior que existe no ser humano. Despolitiza a coisa que é pra ser técnica, gente. Despolitiza. Não tira a política das coisas. Gente, quando você Precisa. politiza algo, você gera o caminho de criar um racha. É. Hoje o mundo tá rachado por causa E o disso. Brasil é péssimo nisso. Tudo a gente quer Palmeiras e Corinthians, Bolsonaro e Lula. Não precisa disso. E gente. o Precisa de visão racha técnica. quebra. O racha quebra. É verdade. É Quebra. verdade. Bom, Bom, momentos finais. Como meu sempre, arroba, os, meus os arroba, arrobas. os Se arroba. quiserem falar alguma coisa específica sobre a Bcrypto, algum processo que estejam passando agora, enfim, pode ficar à vontade. Gente, entra no site da Bcrypto, procure ver a nossa certificação. Entra lá no Hub, a Bcrypto, abcrypto.com.br. Entra lá, siga a Bcrypto nas redes sociais, @Bcrypto em todas as redes sociais. Minhas redes sociais são @bernardo.surur, SRUR, em todas as redes sociais também. Sinta-se à vontade, prometo que tem muito conteúdo legal. A gente acabou de publicar um relatório desse ano dizendo todas as ações da Bcrypto, todas as ações que a gente fez. Todas essas ações são lastreadas em ações que nós já acordamos com os nossos associados no início do ano. Então ali é um prestar contas para todo mundo. E lá nesse mesmo relatório, está lá na minha rede social, está lá no LinkedIn, tem inclusive já ações para 2026, que são ações que a Bcrypto vai atuar. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado. E assim, agora quem está assistindo sabe que tem um canal para se comunicar e para falar com a Bcrypto para ajudar a gente. A gente precisa dessa ajuda. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Muito Gente, obrigado. que está assistindo até agora, não esquece, se inscreve, ativa o sininho, segue todo mundo aqui, a gente vai deixar os arrobas todos aqui embaixo. E mais uma vez, por mim, transforma em livro. Faz um legado teu. Bota lá pra gente poder aprender com toda a tua... A gente está muito distante, infelizmente, de associações hoje em dia. Então, bota em livro, bota em palavra, deixa a gente estudar. Até para o pessoal que está assistindo poder aprender mais, porque vocês são sensacionais. Valeu, pessoal, quem está até agora. Muito obrigado mais uma vez. @Jorge Toniolo, @JorgeBT, vou deixar aqui na descrição para vocês também. E, Gurizinho, também o obrigado. CryptoGuri, Cripto com Y, tudo junto no Instagram também. E nosso canal aqui, que é a nossa produtora, é a On-Chain Podcast. E na nossa produtora tem o CryptoGuriCast, que é o meu canal, e que é o meu podcast, na realidade, é tudo dentro de um canal. E o MetaCast. E vão ter outros muito em breve. Não vou dar um spoiler. Vamos Valeu, lá, pessoal. vamos lá. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.